beta menos E alfa, T sobre 2π. A diferença aqui é... A gente já chega nesse fator aqui direto, né? Com uma delta dicrônica, né? Se aquilo ali fosse simplesmente uma função concentrada de E beta menos E alfa, concentrada em E beta igual a E alfa, eu teria um aproximado aqui nessa história. Com aquilo ali sendo uma delta dicrônica, tá certo? Isso daí não é um aproximado, isso é um igual. Por que seria aproximado? Deixa eu ver aqui. É bem Porque quando eu fizesse E alfa igual a E beta, isso aqui não dava T sobre 2π. Dava T sobre 2π vezes um fator. Não dá T sobre 2π. Dava T sobre 2π vezes um fator. Isso daí é o que aconteceria se você pensasse. As energias são contínuas. Então, isso daqui é uma função extremamente concentrada com E beta igual a E alfa. Tá certo? Quando eu faço E beta igual a E alfa, eu estou substituindo a função pelo cálculo dessa função no pico. Pura e simplesmente. Mas agora não. Agora eu não preciso fazer essa conta. Então ficou mais fácil, na verdade. Agora dá exatamente isso. Se as energias forem discretas, dá exatamente isso. Por isso que eu disse que não vai dar problema. Bom, agora vamos juntar tudo, né? A gente pega essas deltas, pega a amplitude de matriz S, pega a relação do dp de alfa em beta com o módulo de S beta alfa na caixa, o módulo de S beta alfa ao quadrado na caixa com o módulo de S beta alfa ao quadrado e o módulo de S beta alfa ao quadrado incluindo a delta, incluindo o módulo de M beta alfa, né? Junta tudo, junta essas coisas, inclusive, que vão aparecer no módulo de S beta alfa ao quadrado, né? Então você vai ter isso aqui, ó, dp de alfa indo em beta vai dar 2π3 sobre V elevado a n alfa. Esse primeiro fator é o fator que vem da normalização. Já estava lá presente. O problema da normalização, né? Aí você tem módulo disso ao quadrado vai dar 2π2, certo? 2π, né? Módulo disso ao quadrado. Depois você vai ter uma delta V 3 de P beta menos P alfa vezes seu fator correspondente, que vai ser 2π3 sobre V a menos 1. Estou invertendo isso aqui só para aparecer na mesma ordem que esse cara que está aqui. Tá? Quer dizer, V sobre 2π3. 2π3 sobre V menos 1. Vezes a delta T de E beta menos E alfa, T sobre 2π. Certo? Vezes o módulo do M beta alfa ao quadrado, né? Vezes o volume do espaço de fase lá, lembra? Espaço de fase não, espaço de volume. Certo? Agora eu vou coletar todos os fatores de volume que eu tenho aí, né? Isso aqui vai terminar me dando o seguinte: tem 2π3 sobre V n alfa, 2π3 sobre V menos 1. Então n alfa menos 1. Né? Mais. Bom, vamos separar. 2π3 vai ter elevado a n alfa, aqui mais 2, aqui menos 1 e aqui
sobre 2π, né? Por que é mais 2, né? Não, esse aqui é 2π2, tá certo. Então a gente pode pensar assim, 2π3 e aqui vai ficar 2π2. Então aqui vai ser mais 1. Né? E aqui eu posso fazer 2π3, 2π. Então aqui vai ter um menos 1 e aqui vai ter um 2π no final. Né? Depois eu tenho V elevado a menos n alfa mais 1, que é esse que está aqui. Tá certo? Está errado por 2π. Vou uma merda aqui. Deixa eu escrever o resto. O resto vai ser P, delta V, P beta menos P alfa, delta P, P beta menos E alfa, módulo de N beta alfa, quadrado de V. Aqui, vamos lá, devagar. Você tem 2π2, vamos recompor o cara aqui. Tem 2π3, aqui tem 2π. Tá? Então, vamos pensar só no N alfa, no 2π. Né? Então aqui eu tenho 2π elevado a 3n alfa. Aqui eu tenho 2π elevado ao quadrado. Depois eu tenho 1 sobre 2π. 2π elevado a menos 1. Menos 3. 2π menos 3. Aonde? No meio. Esse aqui que eu botei ainda. 2π elevado a menos 3. Né? Então, 2 menos 1, 1 menos 3 menos 2. Tá certo. Isso daqui vai dar 2π elevado a 3n alfa menos 2. Aqui não tem nada disso. Aqui você está V a 1 menos n alfa, P Então é isso. Essa probabilidade de transição de alfa para beta. Certo? Numa caixa temporal e espacial de volume V. Bom, aí agora a gente começa a ter que se especializar, né, para situações que a gente vai encontrar no mundo. Né? Que a gente costuma medir efetivamente não é a probabilidade de transição, mas sim a probabilidade de transição por unidades de tempo. Né? É isso. Aí chama de taxa de transição, probabilidade de transição por unidade de tempo. Né? Então, você vê que a sua caixa temporal, você já se livrou dela, né? Naquela história. Né? Você não tem mais um problema de quando o seu T vai para o infinito. Não necessariamente. Né? Então, esse cara que está aqui, ele vira 2π, 3n alfa menos 2, V igual a 1 elevado a 1 menos n alfa. E um cara que, quando a gente for para o contínuo, ele vai virar delta 4, P delta menos P alfa, módulo de n delta alfa ao quadrado de delta.
Isso aqui não incomoda, né? Porque você tem um D de alguma coisa, você vai integrar isso daqui provavelmente sobre um certo conjunto de estados finais, e essa tua delta aqui vai tomar conta desse elemento de integração e de outras coisas das quais o m delta alfa depende. Tá? Bom, essa é a nossa fórmula geral, né? Agora a gente precisa começar a estudar casos especiais, importantes. Né? O primeiro caso especial importante é esse aqui, n alfa igual a 1. Então isso significa uma situação assim, né? Você tem uma partícula no estado inicial e não sei quantas no estado final. Né? Ou seja, sua partícula fez o que? Ela decaiu, né? Ela se transformou em outras partículas. Né? Olha que maravilha! Se n alfa é igual a 1, não tem fator de volume nenhum para te encher o saco. Não? Então você tem que a sua taxa de transição por unidade de tempo, né? Que na verdade é a tua probabilidade de decaimento, né, da sua partícula, né? Ela se torna 2π delta 4 de P delta menos P alfa módulo de M delta alfa beta D beta. Expressão mais simpática do universo. Né? Bom, se a partícula decair enquanto eu estou observando, né, a brincadeira fica meio sem graça. Né? Pelo menos se eu estou calculando uma probabilidade na história. Então eu tenho uma limitação de que esse tempo de observação, esse cara que está aqui, né, ele não pode ser maior do que o tempo de decaimento da partícula, para que a minha medida faça algum sentido. Né? Ah, porque senão você ia trabalhar com duas partículas. Não, minha partícula já decaiu, já foi. Você está lá no final. Eu estou querendo saber a probabilidade, não a certeza Entendi. de uma coisa acontecer. Né? Então, isso me dá algumas limitações. Né? Esse tempo de observação ele está vinculado, né, com o princípio da incerteza. Né? Então, esse tempo de observação, né, 1 sobre t pelo menos, vai ter que ser dessa ordem ou menor do que as energias envolvidas no teu processo. E se isso aqui é aproximadamente o tempo de decaimento, né, então você tem que ver que as situações onde essa fórmula é razoável de ser aplicada são situações onde o seu tempo de decaimento, o inverso do seu tempo de decaimento, é menor do que a ordem de grandeza das energias envolvidas no teu sistema. Certo? Bom, esse é um dos casos, né, que a gente está observando. Próximo caso importante aqui, né? Vai ser n alfa igual a 2. Avaliar antes de a partícula decair. Então tem que é tempos. O seu tempo de observação ele não pode ser arbitrariamente grande numa situação como essa. Caso contrário, seu processo acontece antes de você calcular a sua probabilidade. A probabilidade só vai ser significativamente pequena em relação à certeza quando estiver próximo do tempo de decaimento. Se olhar qualquer tempo, vai ter ocorrido e 100% de chance. Isso. O tempo de decaimento Não vai fazer segundo sentido. você olha 2 dias, A senhora do dia vai decair, não tem jeito. Você vai aprender o que com isso? Bom, próximo caso em questão, n alfa igual a 2. Agora sim a coisa começa a ter um pouco de graça, porque 1 menos 2 menos 1, então isso aqui é proporcional a 1 sobre v. Né? Então, para n alfa igual a 2,
a tua taxa de decaimento, a tua taxa de transição vai ser isso aqui, 2π à quarta, 1 sobre V, delta 4, né? De P beta menos P alfa, módulo de M beta alfa, ao quadrado P delta. Né? Aí, o que faz sentido ser medido nessa história? Aqui é importante observar o seguinte, nessa situação eu tenho uma partícula incidindo sobre a outra, né? Então você imagina que uma delas esteja em repouso, você pode transformar para um referencial onde uma delas está em repouso, isso aí é o chamado referencial de laboratório, né? Eu transformo para um referencial onde uma delas está em repouso, aí a outra incide sobre ela, né? Se você tiver um fluxo muito grande de partículas incidindo sobre a partícula que está em repouso, você vai ter um resultado diferente do que se você tiver um fluxo pequeno de partículas, menos partículas incidindo ou mais partículas incidindo. Então você tem que normalizar essa sua probabilidade de transição por unidade de fluxo. Por unidade de fluxo incidente. Agora, qual é o fluxo incidente? Né? O fluxo incidente, né? Vamos chamar de φ, né? Isso é a densidade de partículas vezes a velocidade relativa, né? Da partícula incidente em relação ao alvo. Né? A gente está pensando nesse referencial de laboratório. Uma partícula está parada, a outra está vindo colidir com ela. Né? Quantas partículas por unidade de volume eu tenho? Né? Em princípio, eu tenho uma partícula por unidade de volume. Não é? No meu estado alfa, são duas partículas. Uma delas está parada, a outra está incidindo. Né? Então, a minha grandeza física relevante é essa que está aqui. Ó. Probabilidade de transição por unidade de tempo por unidade de fluxo. Tá certo? Eu também posso aumentar o fluxo aumentando a velocidade, né, da partícula incidente. Não é só aumentando a densidade, não. Né? Se eu tiver um fluxo grande, eu vou ter mais transição. Mas isso não está me dizendo nada sobre a interação. É isso que o CERN faz, né? Aumenta o fluxo, né? Bota a partícula pra caraca pra bater, né? Aí é um outro problema. Aí é para você ter maior probabilidade de ter uma colisão. Né? Aí dá pra decair, né? Tô pensando em... Isso é para você ter uma colisão. Aqui nós estamos pensando que a gente vai ter essa colisão. Entendi. Né? Então, se você normaliza agora por unidade de fluxo, né? Acho que aqui está pequeno para escrever. Vou escrever aqui. Você normaliza por unidade de fluxo, você tem isso aqui, ó. D gama por φ alfa, né? Vou chamar de φ alfa isso aqui, né? 2π à quarta, 1 sobre o alfa, delta 4, P delta menos P alfa, módulo de M delta alfa, ao quadrado, beleza. Mais uma vez eu obtive uma quantidade que não depende do volume. Tá certo? Essa é a coisa que a gente chama de seção de choque diferencial. Né? Probabilidade de transição por unidade de tempo por unidade de fluxo. Ok? Então, esse método, né, de colocar o sistema numa caixa, maravilhoso. Né? E agora,
eu posso pegar isso aqui, mandar um volume que tem infinito, essa delta vira uma delta de Dirac mesmo, né? Esse d beta vira um d beta que tem que virar, esse módulo de m beta alfa não tem delta nenhuma, não tem singularidade nenhuma. Tá certo? Resolvido o problema de singularidade. E tem, esse problema está resolvido quando a gente calcula efetivamente uma certa quantidade física. Tanto no caso da probabilidade de decaimento, n alfa igual a 1, quanto no caso de colisão de duas partículas, que é n alfa igual a 2. Se você fosse para n alfa igual a 3, se eu tivesse 3 partículas no meu estado inicial, 3 partículas colidindo, eu teria que normalizar pela unidade de fluxo incidente associada com cada uma das partículas que supostamente vão incidir no alvo. Eu ia ter um fator de volume para cada uma delas. E eu ia produzir uma quantidade independente de volume de novo. Tá certo? Vamos fazer uma nova definição por partícula. Aí eu tenho que calcular, eu tenho que considerar uma nova grandeza física. Olha, eu mudei de grandeza física aqui. Eu tinha uma taxa de decaimento. Aqui eu tenho uma seção de choque, né, da colisão de duas partículas. Aqui eu tenho uma seção de choque da colisão de 3, que é definida com uma normalização diferente dessa daqui, e assim por diante. Se faz o n alfa igual a 0, era para dar 0. N alfa igual a 0 é nada. Mas ali... Nada só pode ir em nada. Mas ali, não dá, n alfa igual a 0, onde é que vai colapsar? Não, N alfa igual a 0 não existe. N alfa igual a 0 é vácuo. Tá, mas eu estou aplicando só a fórmula. Não, a fórmula não esquece. É A fórmula vácuo. tem que dar uma coisa, né? É vácuo. Sim, não tem partícula, né? É. Não tem partícula. Então... O vácuo é diferente. O vácuo é normalizado sozinho. O vácuo é um estado normalizado. Tá. Lembra que o vácuo sozinho, Álvaro ensinou isso. O vácuo sozinho é uma representação do grupo de Poincaré. Sozinho. Ele tem que ser um estado normalizado. Não é que nem esses outros, não. Esses autoestados de momento, para momento diferente de zero, eles não são normalizáveis. Mas o vácuo tem que ser normalizado. Só ele. John, só para falar uma coisinha aqui, só para tentar assim, analisar uma... E o vácuo só pode ir no vácuo. Do nada nunca se cria porra nenhuma. Mas se você coloca energia, não sai? Se você coloca energia, você não está no vácuo. Você está enfiando coisa lá. Entendi. Entendeu? Você fica lá parado esperando, você vai esperar até o final da eternidade. Não vai acontecer nada. Já que você falou de vácuo, então, só porque você falou de vácuo, não sei vácuo. Só vai de vácuo no vácuo. Mas aí, só, eu não sei nada sobre isso, mas a gente escuta muito que existe, né? O vácuo do nada, né? Isso aqui é uma das coisas que tem mais problemática na interpretação de dizer que o universo, que existem as flutuações quânticas, né? Isso aí. Do vácuo sai alguma coisa. E isso é aquele, inclusive tem aquele debate, todos aqueles caras de ateísmo, que são, quer dizer, o naturalismo, que vem o universo do nada. Aí eu queria saber o que você quer dizer como assim do vácuo. Naturalismo? Que vácuo. Naturalismo, aqueles caras, o Krauss, e aqueles tipo, o Dawkins. Vácuo depende por Foi longe agora, foi Richard Dawkins, aí é bravo. Não, cara, esse cara... Não, mas é o Krauss é físico, né? Ele só quer saber Olha só, não que tem vácuo nada a é dizer. esse que Nada a dizer sobre isso. Cara, Só tem uma coisa a dizer. Vácuo. Vácuo só vai no vácuo. Tá certo? Vácuo não vai em mais lugar nenhum. Cara, esses caras você só assiste pra ficar rindo da cabeça. Por quê? Vamos lá, é um argumento, simetria de Poincaré. Né? A matriz S, né? Imagina que você tem o seu estado inicial, é S beta vácuo. Tá certo? Sua matriz S tem que ser proporcional a uma delta de P beta menos P do vácuo. Qual é o P do vácuo? Do universo. Não, P do vácuo é 0, 0, 0, 0. Isso significa que o P beta tem que ser 0, 0, 0, 0. Senão não tem matriz S. Matriz S é isso. É isso vezes um M beta 0. Não é? É ou não é? Mas nem falar de matriz S. Não, peraí. Qual é o estado com partículas? Um monte de partículas.
cujo momento total é 0, 0, 0, 0. Ah, tá, entendi. Porque tem que estar a conservação de energia que você está falando. Claro. Momento. Entendi o momento. Você pega um estado de duas partículas. Qual é o momento total dele? Ah, mas se Liberto. for o Ele oposto... vai ser P10 mais P20 e P1 Ah, não, mas tem que ter... mais P2. Esse é o momento total Tem que ter desse energia. sistema. Mas olha só, P10 mais P20 tem que ser igual a 0. Só que P10 e P20 são positivos. Ah, tá. Então só tem uma solução, P10 igual a 0, P20 igual a 0. Agora, se P10 é 0, P1 tem que ser 0. Aí eu considero essas energias negativas. Aí com energia Se negativa tiver- É o único estado físico que eu conheço, porque se o P1 não for 0, eu tenho um táquio. Ah, aqui no TAC não dá para sair esse Se o negócio. P2 não for 0, eu tenho um táquio. Então, se eu não estou assistindo táquios aparecerem, eu tenho que ter P1 igual a 0, P2 igual a 0. E aí eu vou ter o vácuo. O P beta é vácuo. Ah, então o TAC não é um problemão para isso. Então, o único elemento de matriz realmente disponível para mim é esse aqui, S00. Se um dos estados for o vácuo, o outro estado tem que ser o vácuo. Que legal. Não tem saída. O TAC ele dá problema de probabilidade negativa também, né? Não, ou outra coisa que dá. Não, é outra coisa. É, acho que esse que é. Fantástico. É, fantasma do planeta. Ghosts. Nossa. Eu perdi algo. Então, do vácuo, tipo assim, não quero saber do Dawkins, não quero saber de ninguém aí. Quero saber o seguinte, do vácuo você só vai para o vácuo. Ponto. Entendeu? Se quiser sair do vácuo para outra coisa, tem que enfiar energia lá. Enfia energia, aí tudo bem, tudo maravilhoso. Ah, efeito Casimir, professor. Efeito Casimir, você está enfiando energia. É. Você tem lá um par de placas que representam um campo externo, no final das contas, dentro da história. Mas não, fisicamente não existe só o vácuo sem energia, né? Não existe isso. O vácuo? Sempre vai existir alguma Ah, coisa, energia, estação, alguma coisa. estação. Bom, a gente não sabe se o vácuo existe ou não. Tempo, energia. Ah, A abstração. gente não estava lá para ver, né? Ah, É a abstração que a gente está fazendo, né? É. Para poder trabalhar. Meio abstração. Né? Agora, no estado de uma partícula eu sei que existe. Eu já vi, né? Mas olha só, Agora, o estado do professor, vácuo, em ótica quântica, qual foi o professor, meu Deus, lá da UF, ele já falou que tem problema essa coisa de definir vácuo. Em ótica quântica. não precisa de ótica quântica, Não. é eletrodinâmica quântica. A nossa elerodinâmica quântica. Não precisa ir lá no Luiz Davidovich. O negócio é assim, qualquer detetor de fóton que você tenha, tem que ter um limiar de energia inferior, não é? Abaixo do qual ele não vai detectar nada. O que é um limiar? É o comprimento de onda, sei lá, mínimo que o cara enxerga, não é? Que é limite lá do equipamento. Abaixo desse comprimento, o equipamento, qualquer equipamento que você montar, qualquer equipamento hipotético que você montar, vai ter um limiar. Pode ser baixo o suficiente, mas vai ter esse limiar. Abaixo desse limiar, você pode ter fótons de todos os comprimentos de onda abaixo dele. Entre aquilo e zero, porque as energias são contínuas. Então você não tem vácuo possível a ser definido de fótons na eletrodinâmica. Se você tivesse partículas massivas, é muito fácil definir um vácuo. Mas uma partícula sem massa, você não tem como definir um vácuo. Aí você modela o seu vácuo para um estado coerente de infinitos fótons até o limiar de energia que você está falando lá, do seu detetor. Então, infinitos fótons. O vácuo de fótons é uma idealização. É outro vácuo, não? O vácuo de fótons é uma idealização. O vácuo que você pode considerar como mais plausível é um estado coerente de número de ocupação contínuo até o limiar de energia que você tem lá. Isso não é um problema para definir o vácuo matematicamente, isso é um problema para definir o vácuo fisicamente. Entendi. Tá certo? Fisicamente. Matematicamente não tem problema nenhum. Tá? Então, moral da história, acho que já está na hora, né? A gente se despedir, dizer tchau, tchau. Né? São os teletubbies, né? Ninguém sabe, ninguém.
Não, cara, ele fala, mas Que vergonha fazer uma citação que ninguém. É a segunda vez hoje, né, cara? Na aula das 4 horas eu também fiz outra citação, todo mundo ficou assim. Se bem que Teletubbies, na Teletubbies é pessoal mais novo, né? Claro que é o pessoal mais novo, mas pô, eu sou uma pessoa antenada, cara. Eu vejo tudo, inclusive Teletubbies. Qual que você gostava? Do Tigwick ou do... Não lembro os nomes. Literalmente não tem. Mas enfim, passamos, a moral da história aqui, né? Deixa eu ter um comentário a mais a fazer aqui, que tem uma outra pergunta do Alexandre, que é o seguinte: e se eu tivesse considerado os tais processos desconexos? Né? Você vê que os processos desconexos iam implicar a introdução de deltas adicionais aqui. Deltas adicionais têm fatores de volume adicionais. Não ia ter como lidar com esses fatores de volume. As minhas quantidades físicas que eu defini para N alfa igual a 1 e N alfa igual a 2, elas lidam exatamente com aqueles fatores de volume que vêm daquela delta. Mas eles não iam dar conta de fatores de volume adicionais. Tá certo? Então, os processos desconexos, né, a regra para os processos desconexos é o seguinte: vai ser o produto das probabilidades dos processos conexos. A regra é essa. Se eu estiver interessado num processo desconexo, eu faço a conta da minha quantidade física bonitinha, tarará, tarará, e depois faço o produto. Para processos conexos. Então, eu estou interessado num processo desconexo desse tipo. Isso vezes isso. O processo acontecendo assim, assim. Eu considero esse aqui. Calculo tudo que eu preciso calcular para esse cara. Depois eu faço o produto para o cara análogo que está ali. Mas eu não vou trabalhar com esses processos desconexos aqui, porque eu vou, dentro desse método de abordagem, eu vou introduzir funções delta a mais com as quais eu vou ter que me livrar, das quais eu não vou ter como me livrar. Tá bom? Não tem Então, como se livrar nos outros casos. nos casos desconexos, se eu introduzir nessa etapa aqui, não vou ter como. Próxima aula, nós vamos falar sobre as propriedades de transformação de Poincaré, né, dessas quantidades físicas, da taxa de decaimento, da seção de choque, né, e vamos começar capítulo 4. Né? Aí acabou a moleza, acabaram as notas de aula, quinta-feira. Quinta-feira não, segunda. Aula quinta. Segunda já começa a ter Calma, calma.